Depois de conversar com o nosso deputado Itamar Borges, nós estamos aqui ao lado do Pilão. Pilão é essa figura querida, conhecida do esporte amador de São José do Rio Preto. E é uma figura ligada diretamente ao Texas. O Texas que vai completar agora 67 anos. É uma vida e tanto, hein, Pilão? Como que vai ser essa festa aí, essa história toda do Texas? 67 anos, é verdade que vocês estão preparando um material para entrar no livro dos recordes, o livro do Guinness, como um dos clubes amadores de maior existência ininterrupta, sem parar um ano. 67 anos completa agora, no dia 7 de março, não é? Isso. 7 de março e tal. Como que vai ser essa festa? O que o Texas está preparando para comemorar os seus 67 anos? Meu Marcelo, um abraço para você. Você também já acompanhou várias festas que a gente fizemos aí. Eu, por exemplo, estou renovando há 17 anos que a gente faz esse aniversário, faz essa festa. A gente pede para o Texas ter muitos jogadores, pessoas aí que viveram 60 anos, 70 anos na vida do Texas. O Texas é simplesmente um mês mais novo do que o América. E hoje estava muito feliz aqui hoje, apesar de ser um rio pretense, mas um rio pretense que também gosta muito do América, adora o América. E hoje eu torci para o Rio Preto. E até ofereci um prêmio para um jogador que passou pelo Texas, que é o Duduzinho. Ele conseguiu perder um gol. No finalzinho, hein? Finalzinho. Aliás, foi o último lance do jogo. Ele me deu um lucro, porque eu ofereci um prêmio para ele e ele fazia um gol. E ele perdeu um gol. Mas você preferiria dar o prêmio? Claro, com muito prazer. E tenho certeza que ele vai na minha festa e ele vai receber da mesma forma, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que jogou no Texas. Ele foi levado pelo Quebarado, e então agora está no futebol e a gente torce para ele. Ele é novo, né? Ele é novo, ele tem acho que 22 anos, 23 anos. Moleque de futuro, moleque esforçado, não tem vício, só gosta de jogar. Está dando a vida para ser jogador, então acho que ele merece. E a festa do Texas, Marcelo, é uma confederação que a gente adora fazer. Eu acho que o Texas é uma coisa que está no coração, está no meu coração. E Rio Preto, talvez no futebol amador, sem um Texas não teria história. Vários times aí. Bom, não tem nenhum clube que tenha essa longevidade aí ininterrupta no esporte amador da cidade, não é? Então, 67 anos. A gente está aí lutando aí, está sempre disputando todos os campeonatos que a gente pode participar. A gente disputa a Copa Cai, disputa o Amador, disputa o que tiver, o Texas está sempre presente. Talvez humildemente, a gente ficou aí 50 anos na fila para ser campeão do Amador. Conseguimos ser campeão em 2004. Já fazer 10 anos não conseguimos ser mais campeão, mas o time continua fazendo bons papéis, sempre chegando entre os 4, entre os 6, e talvez eu não conseguir mais uma vez ser campeão, para depois descansar. O Pilão, me conta uma coisa, o futebol amador, o campeonato amador da cidade, parece que deu uma esfriada nos últimos anos. Tem crescido muito o varziano e tudo mais. O que está acontecendo aí? As equipes não estão investindo mais no campeonato amador, está havendo muita dificuldade, é a Liga que deu uma esfriada também nisso. O que aconteceu? Porque o campeonato amador era o grande campeonato, um campeonato da elite do futebol amador da cidade e tudo mais. O que você fala a respeito disso aí? Você sabe que Rio Preto, a cidade de Rio Preto que tem a capacidade que tem, política e financeira, a Liga chegar ao ponto de ser desfiliada da federação por um descuido ou por pessoas que fizeram coisas que não deveriam ter feito. Não vou dizer nomes, mas a Liga hoje não existe, a federação, a Liga de Rio Preto não existe. Aí entrou a política, que às vezes era para ajudar e que acabou atrapalhando, e ficou sem filiação. Hoje não existe mais, a cidade de Rio Preto não tem mais futebol amador, como era na Federação Paulista de Futebol. A Copa Kaiser adaptou, inclusive a Copa Kaiser não está nem sabendo se realmente eles vão continuar esse ano agora a fazer esse patrocínio, porque não tem a Liga, e eles acham que se não tem na Liga, não tem quem coordene o futebol. O ano passado, por exemplo, o futsal teve que organizar a Copa Kaiser, que é uma Copa, que é o futebol varziano, que é do Brasil inteiro. O campeão daqui de Rio Preto foi disputar em Blumenau, com viagem de avião, hotel 5 estrelas, foi coisa de primeiro mundo. Então, a Copa Kaiser hoje predominou. É uma pena que a Liga de Rio Pretense não esteja ativa. Eu acho que aí os políticos aí, os vereadores que entraram agora aí, tentar fazer alguma coisa, porque Rio Preto não pode não ter um representante na federação. Lamentável que isso ocorra. É um momento muito triste do futebol amador da cidade, com essa situação da Liga Rio Pretense de Futebol, e quem perde com isso é o esportista
e principalmente aquele que gosta do futebol amador. Esse futebol que tem tanta tradição, a gente vê aí o Texas com 67 anos e tem dificuldade para disputar uma competição oficial da Liga por falta de comando da Liga, por falta de existência oficial da Liga, que está desfiliada da Federação Paulista de Futebol por causa de um mando que não foi competente, ou pelo menos não foi dentro dos parâmetros éticos dirigido o futebol amador da cidade. Então é lamentável que tudo isso esteja ocorrendo, mas o Texas, independente de todas essas coisas, né, o Texas continua com a sua história, continua com aqueles que gostam, que amam o futebol amador, o esporte amador da cidade. E o Texas vai comemorar agora no dia 7 de março os seus 67 anos. E eu quero aproveitar para parabenizá-lo, felicitar você, todos os texanos. E a gente tem muita gente do Texas. Eu aproveito aqui até para escolher um, que é meu amigo particular, que jogou no Texas, o anestesista, o médico, o doutor Lobinho, poxa, lateral esquerdo. Jogou comigo. Lembra do Lobinho, não? Jogou comigo. Grande Lobinho do Texas! Vice-campeão amador, hein? Ele vai fazer a parte desse time. Professor da Faculdade de Medicina, da FAMERP, um dos maiores profissionais da medicina, anestesista de primeiro mundo, aí, uma pessoa fantástica, muito simpático, e ele nunca esquece as suas raízes do esporte amador, não esquece do seu Texas. Um abraço ao Dr. Lobo, essa figura humana maravilhosa, que é um texano, sempre fala de coração realmente do Texas. Então, Marcelo, eu vou aproveitar essa oportunidade que você está me dando, convidar o pessoal aí, que dia 3 de março, sempre o nosso vice-presidente, o Kleber Arado, sempre nos cedeu lá o seu espaço lá. Daqui a pouco vai estar conosco aqui para falar do derby, hein? O CT lá está à disposição do Texas, como ele falou sempre que lá é a segunda casa do Texas, né? Então está sempre lá. Então vai ter essa confraternização, vai ter o jogo dos veteranos e logo em seguida vai ter um churrasco e vai ter também umas músicas caipiras lá. E você, como sempre, né? Você sempre dá uma força lá, faz a nossa programação lá com muito estilo, muito bacana você. Então conto com todo mundo que vai nessa festa aí. Participa com a gente desses 67 anos do Texas Futebol Clube. Tá certo. Muito obrigado pela sua presença aqui, atendido o nosso convite. Você que viu América e Rio Preto agora há pouco, nós estamos fazendo o programa aqui diretamente do Estádio Teixeirão. O que você achou da partida? Qual a sua opinião, Pilão? Você que viu, embora você torceu para o Rio Preto, o América foi o vencedor. Você acha que foi justo o resultado ou não? Eu como rio pretense, e um pouquinho americano, 60% do Rio Preto, 40% para o América. Eu acho que o Rio Preto não jogou aquilo que a gente esperava no jogo de hoje. Mas foi um jogo muito bom, o América também está muito bem. Está subindo, né? Torço para o América, porque Rio Preto precisa desses dois times. Rio Preto comporta duas equipes aí qualificadas para disputar pelo menos a elite. Nem que seja um na primeira, o outro na segunda, sempre ali beirando para manter o futebol de Rio Preto. Fiquei meio triste pelo Rio Preto, mas pela vitória do América também está maravilhoso. Sei que os dois times têm condições de chegar entre os 8 e lutar para voltar no lugar que eles mereciam estar e aonde pessoas deixaram cair lá embaixo. Mas eu acho que tem chance para os dois ainda. Tá certo. Um grande abraço, meu querido Pilão, e viva o Texas! Obrigado. 67 anos, que maravilha! Obrigado. Parabéns, viu, querido? Obrigado. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Parabéns. E eu chamo a Maria, pode falar. 15. O Sport 15, o 15 Sport Clube. É isso aí. A Maristela. Maristela, vem até aqui, ela vai falar sobre as redes sociais, que o nosso programa está bombando aí nas redes sociais. Pega o seu microfone aqui, Maristela, e ela participa do programa de hoje também. Nós estamos aqui com o pessoal já aguardando para participar do programa. O Negão, a torcida americana vai matar a saudade do Negão, aquele aguerrido volante americano, jogador que deixou saudade para a torcida americana. O outro grande jogador que passou por excelentes equipes do futebol brasileiro, que nasceu dentro do América, o Kleber Arado, o Sérgio Carvalho, o Zé Branco, tudo isso daqui a pouco. Vamos falar do derby. Falando de América. Falando de América. Estive com o Pedro Favarini, maior Então, mas eu ia perguntar para você. América. Você esteve com o nosso querido Pedro Favarini. O Pedro Favarini é uma das figuras também que faz parte da história desse América Futebol Por Clube. 23 anos foi dirigente da América. E você, Estive lá com conversou Luizão, com ele? que também é um dirigente da América. Dirigente, o Luizão também E foi uma participa. entrevista- O Luizão é o Luiz Fernando, o popular Sheik. Vai também estar presente no programa de hoje junto com a Maristela. Né, Maristela? Agora me fala das redes sociais. Você conversou com o Pedro Favarini, com o Sheik,
que também está fazendo um trabalho nas categorias de base do América. E você é responsável pelas redes sociais aí, pelo Facebook, do 15 Esporte Clube. Conta pra gente como está isso aí. Isso mesmo, o pessoal que ainda não está seguindo a gente no Facebook é facebook.com/15 Esporte Clube sem o E. Sem o E. Sem o E. Nós precisamos pôr o E aí, mas por enquanto não, né? Deixa só o esporte meio internacionalizado, assim, né? E eu vou colocando as Facebook. fotos das gravações do programa, o dia a dia. E tá tudo lá. Quem Vamos. quiser participar, o pessoal que não veio no jogo Quem entrar no hoje, Facebook vai ver essa figura bonita da Maristela, não é? Falando de esporte. Olha, não é fácil não, mulher bonita ainda falando de futebol, falando de esporte, falando do 15 Esporte Clube, vale a pena, hein? Olha que agora eu tô entendendo, viu? Devagarzinho você chega lá. Como que faz então para entrar nesse Facebook, para comunicar-se através das redes sociais com o nosso 15 Esporte Clube? É apenas curtir a página 15 Esporte Clube e também tem o meu perfil, que eu vou conversando com o pessoal lá. Hoje o pessoal que não pôde participar do jogo, não veio, ficou conversando comigo pelas fotos, perguntando como estava o jogo, o placar. E a gente vai Não pode paquerar, né? É só falar sobre o jogo. Isso mesmo. Só sobre o esporte. Tá certo. Só sobre esporte. Mas quem resiste uma figura bonita dessa aí? Tá bom, Maristela, muito obrigado. Daqui a pouco você vai entrar no programa para conversar com o Sheik, para conversar com o Pedro Favarini, essa figura também lendária da equipe americana. O Pedro que fez... Você é pupilo, meu caro Negão, você é pupilo do Pedro Favarini? O Negão, o Kleber Arado também, dois craques do América que foram revelados na época que o Pedro Favarini comandava as categorias de base do América. Que época, que saudade, hein? Que coisa maravilhosa. Outro dia nós estivemos aqui no programa com o Candinho Bilu. Bilu também nessa época de ouro aí. Muito gostosa. Maristela, muito obrigado. Daqui a pouco eu vou te chamar, tá bom? Dentro do programa. E nós vamos agora continuar com o nosso programa, com abertura ainda. Vamos falar do derby. Tá chegando por aqui o Neymar Eiler, o Edmar Eiler, que é o nosso técnico do América Futebol Clube, o técnico vencedor do derby. Primeiro derby da sua vida aqui em Rio Preto, já conseguiu ganhar, não é? Saiu com o pé direito nessa aí. Tá aqui o Kleber Arado, tá aqui o Negão, duas figuras que fazem parte da história do América Futebol Clube, não é? Começar com o nosso Edmar Eiler, que pro futebol de São Paulo é o primeiro trabalho que você faz, né? Em São Paulo é o primeiro, né? Primeiro trabalho. Eu tive convite para trabalhar no Marília no começo de 2012, né? Mês de maio. Mas eu estava trabalhando e deixei para assumir em 2013 essa oportunidade que o América me deu aí. Bom, Edmar, o trabalho que você trabalhou em Santa Catarina, no Paraná, no Mato Grosso e no sul do Mato Grosso também, eu tive uma passagem no Peru, na Bolívia. Bolívia? Na Bolívia, Tive no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso lá em cima, no Nordeste. Qual que é a diferença de trabalhar no futebol de São Paulo? Não, eu vejo assim, tudo que você trabalha com seriedade e consegue jogadores que têm a competência de fazer um trabalho, você não vê muita diferença. A diferença é você contratar errado. Eu vejo sempre assim. A competição você tem que ter jogadores com qualidade, que tenha muita motivação para jogar. E dentro disso é um campeonato, praticamente uma primeira do Paranaense, né? A 3 hoje praticamente uma primeira do Paranaense, um catarinense. Então é muito duro, é um campeonato muito difícil, onde tem grandes equipes, né? Um potencial muito grande de jogadores e a gente encontra muita camisa forte. Então é muito duro, é um campeonato muito difícil. Bom, você praticamente não fez pré-temporada aqui no América, né? Você está ajustando o time quase que em cima já da competição. E hoje você consegue uma vitória importante em casa. Você acha que o time está se encaixando naquilo que você quer ou ainda precisa de reforços, precisa de mais alguma coisa? Como que é? O América precisa planejar, né, o trabalho dele durante a competição. Tivemos pouco tempo numa pré-temporada e a gente tinha um planejamento, na terceira rodada a gente já desenvolver uma qualidade melhor dos jogadores, parte técnica, física e adaptação da parte tática. Então, acredito que o América conseguiu essa evolução no terceiro jogo, né? E dando sequência no dia a dia, mas também precisamos ainda melhorar muito ainda o América para a conquista da classificação hoje, muito duro o campeonato, que nem eu falei.
É um campeonato que envolve muito time grande com camisa, muito torcedor, muitos times qualificados, com potencial. E o América não pode achar que está bom aí. Nós temos que trabalhar ainda em cima de alguns jogadores com grande potencial para a gente fazer o acerto final e dar continuidade ao trabalho. Hoje o time, depois do jogo contra o Rio Preto, você acha que o time está naquilo que você deseja alcançar? 50%, 60% ou falta mais que isso? Não, o América hoje se encontra nos 70%. 70% você acha que já dentro daquilo que você planeja? Planejo. Tem bons jogadores, né? Temos um bom trabalho, temos desenvolvido isso durante os jogos que a gente tem feito, mas precisamos ainda qualificar algum setor do campo, desenvolver a parte final do trabalho, que é os atacantes, e trabalhar um pouco mais o setor, acho que do campo. Mas dentro disso, dentro do planejamento do América, a gente trabalha o que tem também. Acho que o objetivo é chegar entre os 8, né, classificados, porque ali que a coisa começa, o time tá bem, né? Precisa estar na ponta dos cascos, como se diz no jargão futebolístico, para poder disputar e subir, porque esse que é o grande desafio, né? Eu vejo assim, ó, a gente chegou com uma proposta no América, assim, ó, a gente tem que pensar em vencer jogos, somar ponto. A classificação vai vir no decorrer do trabalho, do dia a dia nosso. O que a gente vai trabalhar durante esses 14 jogos ainda que faltam, vai dar a cara do América uma classificação. Mas é muito duro ainda, é muito cedo a gente falar em classificar, ainda é muito cedo para a gente falar em ganhar título, chegar entre os 8. Não, a gente tem que pensar hoje, o América tem que pensar em ganhar pontos. Quando a gente chegar aí na 12ª rodada, a gente já está tudo definido, já tem um time pronto aí para brigar por uma classificação ou talvez tenha um acesso aí. Bem, vamos falar do derby agora. Parabéns porque você venceu o derby. O Rio Preto nos últimos 6 jogos tinha vencido 5. O América empatou 1. E você quebrou esse pequeno tabu aí entre essas duas equipes. E não tem dúvida nenhuma e não se dá para esconder que vencer contra um concorrente direto da cidade, é um derby, é um clássico local e tudo mais. Tem um sabor especial, né, Edmar? A felicidade nossa é conseguir os 3 pontos, né? Não especialmente Rio Preto, né? A gente pensa em, claro, tem uma história legal, tem os números aí que deixam. Mas isso psicologicamente não é bom para o trabalho? Mas eu penso muito no dia a dia nosso, conquista de 3 pontos, 1 ponto, a gente busca dentro do planejamento. Um derby, um clássico é muito bom, os jogadores motivam, a torcida, a cidade se mobiliza em cima disso, mas nós temos que saber também que nós tínhamos a responsabilidade de vencer o jogo, nós precisava vencer o jogo, não pelo tabu, não pelas condições do passado, mas o que nós precisava dos 3 pontos para a gente subir na tabela, que a gente está muito distante desses jogadores, do primeiro até o 12º era muito distante, são 7 pontos. E dentro disso, o América, dentro do seu objetivo, no trabalho dia a dia, a gente conseguiu aí. Mas o clássico, claro que é um sabor especial você vencer. Sem dúvida. Bom, eu vou pôr na roda aqui o Negão e também o Kleber Arado e peço para o Sérgio Carvalho para vir participar também. O Sérgio, que é o nosso grande companheiro aí, nosso companheiro do 15 Esporte Clube. Tá aí chegando o Sérgio, o Zé Branco, tá por aí também. Todo mundo que vai participar da roda deste bate-papo. O Zé Branco deve estar por ali, né? Vamos chamar o Zé Branco depois. Chegou também o Sheik, que também vai participar do programa daqui a pouco e vai falar. O Sheik, que hoje faz um trabalho de base dentro do América Futebol Clube também. Negão, Kleber, deixa o Kleber, tá com o microfone, deixa ele falar primeiro então, né? É por idade ou não? Como que é o negócio? Eu dei mais bicho pra ele. Então... Você deu mais bicho pra ele? Vocês jogaram juntos quanto tempo? Jogamos quase 3 anos, né? 4 anos, né? De 91 até 94 no América, né? Vocês surgiram juntos na base ou não? Não, quando eu cheguei no América, em 90, o Negão já estava desde 88. Eu tenho 86. 86, por aí. Você lembra o time da melhor fase sua no América, não? A escalação, você disse? Você lembra? Lembro, ou quem jogava com você? Era Neneca, goleiro, Davi, né? Renato Carioca, Edinã, Robson, Dedé, aí tinha o Negão, Serginho Carioca, Pestana, Edson Pezinho, depois tinha Cacá, o Kleber, Clóvis, então era um... Você já teve uma outra época, outra escalação também, né, Negão? Eu tive... Qual foi? Orlando Fumaça, Jorge Lima, Marinho, porque eu só... João Avelino. João Avelino, Urubatão. Eu só tive a felicidade de jogar só no América, Marcelo.
que faz parte da vida da gente. Fiquei 12 anos no profissional do América e esse povo de Rio Preto, seu Teixeira, que Deus levou. A gente sente muito saudade daqui, a gente é torcedor fanático do América. Se fosse hoje, eu acho que você não ficava no América, né? O Negão, até porque o futebol hoje está mais dinâmico nesse aspecto, né? É difícil aquele jogador que começa e termina na mesma equipe, como aconteceu com o próprio Pelé, né? Ele só foi sair do Santos depois que encerrou a carreira, na verdade, né? Marcelo, mas América... O Ademir da Guia, esses jogadores, enfim, Dudu, que jogaram numa equipe só. Marcelo, mas a América pra gente é... Acho que o que eu tenho um pouquinho na minha vida é graças ao América. Eu acho que eu ficaria na América. Isso aqui é... Você chegou a ter oportunidade de sair do América? Teve. O seu Teixeira, quando tinha alguma coisa por sair por empréstimo, ele vinha falar comigo. Talvez eu não tinha futebol para jogar no time que queria. Mas a gente sempre fez questão de ficar no América. Ele ajeitava um pouquinho, né? Vamos ficar aí, vamos ficar. Essa camisa vermelha é bonita, hein? É bonita. Hoje vamos embora para minha terra contente, Marcelo. Dá uns parabéns pro professor aí, que Deus ilumine. Professora Edmar Eiler. Ó, a gente é torcedor fanático desse time aí. O Kleber só disse até... E o senhor vai conhecer o América, como essa rapaziada. Como isso é bom. E vamos jogar tudo de novo, né, Marcelo? É, sem dúvida. Falar em América é difícil. Deixa o Kleber falar, que o Kleber vai melhor que eu, Marcelo. O Luiz Fernando Sheik quer falar, quer fazer uma pergunta. Falar, Marcelo. Negão, parabéns por você estar aqui com nós. Essa semana eu tive aqui, vocês vão aqui no programa, eu tive com o Pedro Favarini. Então eu tive o privilégio... Daqui a pouco nós vamos apresentar essa matéria aí. E ele falava desses garotos. Do Negão, do Kleber, dessa safra que ele realmente deixou. Ele falou uma coisa para mim, falou: olha, Luiz Fernando, às vezes esses jovens, essas pessoas não ganharam dinheiro, mas eu tenho certeza, eu fiz homens, eu fiz pais, chefe de família. Eu acho que é por aí, né, Negão, né, Kleber? É verdade, o Murphy, né? Como nós Murphy carinhosamente chamava ele, foi uma pessoa importante na nossa formação ali de base, né? Ele era aquele diretor paizão, né? Que todo mundo gostava dele. Os próprios patrocinadores, assim, apareciam, né? Porque sabia do trabalho honesto, do trabalho sério dele. E por isso que o América gerou muitos frutos, né? O América naquela época lá gerou muitos jogadores. Todo ano se montava o time com 5, 6 jogadores titulares, pratas da casa. E o América sempre disputou a Série A1, né? Eu e o Negão ali no Mário Alves Mendonça. Sempre casa cheia, né? Era uma época de ouro do América e que a gente espera que volte, né? Hoje eu estou do outro lado, estou como diretor do Rio Preto lá, dando uma força, mas a gente torce para que tanto a América, tanto o Rio Preto consigam, né, os seus objetivos e chegarem à elite. Eu ia perguntar para você ficou com o coração dividido hoje ou não? Olha, a gente tem um carinho assim, né, pelo clube em si, pelas passagens, né, mas hoje a gente tem um trabalho já longo dentro do Rio Preto, já estou há 5 anos lá com o Dalapria, né, a gente sempre viaja junto, então começa também criar um carinho assim pelo clube, né? Eu iniciei no América e terminei no Rio Preto, né? Então hoje eu tô lá, é difícil um jogo assim como o de hoje, né? Claro que hoje a gente estava torcendo pro Rio Preto, até porque nós temos um objetivo, né? E sem dúvida alguma esse objetivo é chegar a subir, né? Mas a gente fica feliz porque a gente percebe que aqui no América hoje as coisas estão evoluindo, né? A gente que sempre teve algumas notícias que não foram boas, né? Nos últimos tempos aí, e a gente percebe que hoje a administração do América está evoluindo, muitas pessoas ajudando, pessoas da cidade, né? Então isso é importante, porque hoje você vê que o Rio Preto tem uma certa condição financeira, uma certa condição estável, né? E a gente torce para que o América também alcance isso aí, porque fica mais fácil trabalhar. E parabenizar o América, né, pelo resultado, pelo jogo, professor, que paranaense, eu que tive 4 anos lá no Curitiba, né? A gente tem muita saudade do Curitiba lá. Então... O Edmar está dizendo que o filho dele joga no Curitiba, depois não vamos falar sobre isso. Me fala uma coisa, o Negão ficou no América, encerrou a carreira no América, começou e encerrou. E você, depois do América, você foi... Eu fui vendido pro Mojimirim. Pro Mojimirim, do Mojim pra Portuguesa, não é? Não, do Mojim eu fui pro Japão. Ah, você foi pro Japão. Do Japão pra Espanha, depois voltei pro Curitiba, permaneci 4 para 5 anos no Curitiba, a Portuguesa me comprou, fiquei 2 anos na Portuguesa, aí tive uma lesão de joelho, fui pro Ceará, fiquei mais 1 ano e meio no Ceará, aí tive outra lesão, que é onde minha carreira praticamente encerrou, né? Aí vim para Rio Preto, tava aqui jogando pelo Texas, né, que também é meu clube de coração. Texas. E o Ricardo Moraes me convenceu a ir voltar a jogar profissional, né? Na época no Rio Preto, falou: Ricardo, eu posso ir, mas eu só posso fazer coletivo, só posso fazer... Alá Rivaldo. Alá Rivaldo. Foi quando eu levei o Branquinho comigo, que o Branquinho, meu primo, né, jogava no Botafogo, da Ercília, né?
E eu falei, ó, eu vou pro Rio Preto, mas quero levar meu primo comigo. Aí levei o Branquinho pro profissional do Rio Preto e ele se O Branquinho tá no Japão atualmente? Tá no Japão, hoje ele tá no Japão. Né? Depois do Santo André ele foi pro Atlético, né? Pro Atlético, Do depois... Paraná? É, pro Atlético do Paraná, depois agora tá no Japão. Tá lá no Japão. É, tá lá no Japão. Ganhando em ien. É, tá lá correndo de tsunami, correndo de furacão, né? Vou perguntar pro Luiz Fernando Sheik, nós falamos do Pedro Favarini, aquela coisa toda. Essas duas revelações que o América teve no passado e muitas outras aí, né? Cândida dessa época, né? O Bilu. E sempre o América revelava grandes jogadores. O que falta para voltar essa fase aí? Hoje é mais difícil, não dá mais para fazer o trabalho que fazia. Essa lei que hoje tem do passe aí dificulta esse trabalho de base. Antes dos 16 anos o time não tem nenhuma garantia de manter o jogador que talvez ele venha trabalhando lá dos 10, 11, 12 anos. Como que é? Como que é a situação hoje em relação àquela da época do Pedro Favarini? A maior dificuldade, o Kleber sabe disso, o Kleber trabalha, tem um CT dele, tem um trabalho. Hoje o jogador é um produto. E esse produto você tem que saber administrar. Então você tem que administrar com os pais, administrar com os empresários. Não fazem hoje. Qualquer jogador que tem um pouco de inteligência, ele tem um empresário. E o clube tem que saber disso. O clube tem que saber que hoje o jogador, por ser um produto de alto nível, ele tem que investir a longo prazo. Nesse a longo prazo, tem que dar tempo. Às vezes você não cobra do jogador, o jogador é um jogador excepcional dentro do campo, mas fora do campo ele tem algumas dificuldades. Quem trabalha com crianças sabe disso, porque os familiares não têm estrutura econômica, aí como diz, o mundo está cheio de ofertas de outras coisas. Então a primeira coisa, você tem que dar credibilidade para ele, trabalhar o que ele tem de melhor, sabe? E tentar resolver as partes econômicas dele, porque o interesse é muito grande de você fazer. E ter organização administrativa. Você começa a administrar fora do campo. Se você administrando bem fora do campo, tendo dirigentes capacitados, tendo documentos que evidenciam, acompanhar o dia a dia. Não adianta você ter 80 jogadores e não dar assistência. Você tem que ter um trabalho mais ou menos assim. Eu digo para você, hoje o Rio Preto, nós falamos do Rio Preto, que nós é um tipo co-irmão, a gente não tem inveja. A gente sabe que o Soarinho está lá faz 12 anos. Então faz 3 anos agora que está colhendo os frutos. Então precisa ter paciência, e muita paciência para você fazer um trabalho e colher os frutos devagar. Você vê a infelicidade do América agora, com o último gestor que passou aí. Levou o América para Catanduva. Teve 4 jogadores. Aliás, o time que jogou na Copa São Paulo veio de Catanduva, né? Não, representando o América, o América. Que foi para Catanduva. Eu sei. Mas você sabe por que ele foi para lá? Porque é um ciúminho de dirigente um com o outro. Então não pode ser assim. Agora, se você tem documentos, se você tem seriedade, você tem um trabalho a longo prazo, tá? Você simplesmente continua. O gestor poderia ter ido para lá com o time profissional, mas poderia ter ficado com a base aqui. É diferente, porque a base, hoje, a base é o pai. O filho trata do pai. Eu penso assim e entendo assim. Por isso que eu aceitei esse desafio. A primeira coisa que eu fiz foi pedir uma benção para o Pedro Favarini. Certo? Já tive algumas oportunidades, gostaria muito de conversar com esse garoto aqui, com esse jovem aqui. E o Beto Rocha também esteve aqui, né? Então, essas pessoas que foram jogadores de futebol, eles têm mais conhecimento do que a gente. A minha família também, todos jogaram futebol. Eu joguei futebol. Agora, administrar futebol é diferente. Hoje precisa uma outra estrutura, não é? Uma outra estrutura. O Camarada sabe disso. Deixa eu acrescentar uma coisa e também. Que precisa de dinheiro também, né? Na nossa época, viu, Marcelo? Na nossa época, o professor também vai lembrar disso, nossa diversão era jogar cacheta. Era a única coisa que tinha para fazer. Treinar, jogar cacheta, descansar. Hoje não, hoje tem Facebook, MSN, e-jogo, computador, internet. Então tem muitas coisas que desviam um pouco o foco da molecada, né? Eu, como o Sheik falou, eu tenho esse trabalho também, já faz 5 anos de formação de atletas. A gente sabe a dificuldade, a gente vê o moleque acabando o treino, ele nem acaba de alongar, ele não tem aquela paciência de alongar, de fazer uma finalização. Ele quer sair correndo pro quarto para pegar o computador, para abrir o MSN, para abrir o Facebook, e paquerar e conversar. Então isso são coisas que tiram um pouco o foco, né? Então às vezes muitos jogadores se perdem pelo caminho porque não tem aquela direção, aquele direcionamento, não foca, né, aquela situação para virar um jogador de verdade, porque o jogador de futebol tem que ter disciplina, ele tem que treinar, ele tem que ter uma vontade muito grande, ele tem que querer. E esses desvios aí hoje eu acho que tem dificultado muito, né? Acho que é uma coisa que desvia o foco da molecada hoje que está começando ali dos 13, 14, 15 anos. E principalmente nesse momento aí que nós temos tantos atrativos negativos, né? Para essa juventude toda, e o esporte é a única maneira de conduzi-la para um outro caminho, um caminho mais saudável, né? Ô Marcelo, tô aqui com o Negão. O Negão há 2 anos atrás, estava lá no distrito, apresentou um jogador para mim. Craque. Um jogador excelente. Falou, ó, acho que isso aí vai estar, né, a salvação da lavoura. Um excelente jogador.
Mas é um jogador que ele não tem paciência. Ele chegou a jogar eu contra ele. Por quê? O jogador quer se revelar rápido. É isso que o Kleber falou. Então tem um tempo. O jogador tem que passar degrau por degrau. Então, hoje, por exemplo, aqui, nós tínhamos um jogador, nós estamos sem atacante de velocidade, o professor sabe disso, para dar um contra-ataque. Nós tínhamos um jogador aqui que não tem paciência, está lá com você hoje, o Cassinho, o Dacinho. É jogadores diferenciados, que às vezes não tem paciência, às vezes eles não sabem esperar a oportunidade. Esse preparo é muito importante. Bom, quero agradecer o Sheik, porque daqui a pouco ele volta no programa. O Sérgio Carvalho está aqui, está ao lado do Edmar Ehler, que é o técnico vencedor do derby. Venceu, quebrou o tabuzinho América e Rio Preto. Fazia 6 jogos desde 2009 que o América não vencia o Rio Preto Esporte Clube. E o Edmar, ele conseguiu essa façanha. Nós vamos conversar com ele agora rapidamente, porque depois nós vamos assistir o tape, vamos assistir o nosso derby e depois a gente volta a conversar com ele para prolongar um pouco mais a respeito de América e Rio Preto. Tá certo, Sérgio? Perfeito. Mas você é de casa, você tá junto. Vamos lá. Só como detalhe, né? É interessante dar números aí. Então, o América, depois de 4 anos e alguma coisa, ganhou do Rio Preto, né? Quebrou o tabu. E agora o retrospecto do derby está assim. O América, então, passou a ter 34 vitórias sobre o Rio Preto. O Rio Preto tem 13 vitórias contra o América. E nos derbys aconteceram 19 empates. E nós temos aqui ainda detalhe interessante. A arrecadação deste jogo de sábado, do derby, foi de R$ 14.810. Eu gostaria de dizer para vocês que antes, nos jogos anteriores, a arrecadação foi muitas vezes abaixo disso aí. Ao ponto do América, em 2 jogos contra Joseense e Barretos, ter um déficit de R$ 3.800. Com esses 14 mil, logicamente, esse déficit está superado. São ainda números pequenos, né, que podem ser melhorados. Eu acredito que com esse avanço do América na tabela, o América que estava com 5 pontos, ele agora tem 8. Ele passou a ser o 9º colocado, portanto, encostou no grupo dos 8. Então, a campanha, neste momento, do América é de 8 pontos, né? 4 abaixo do Rio Preto, que faz a melhor campanha da competição. 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Quer dizer, só perdeu uma vez. Uma vitória importantíssima. O Rio Preto tem 9 gols pro, o América já está com 6, portanto 3 a menos, enquanto que a defesa do Rio Preto sofreu um gol neste sábado, foi para 2, é uma das melhores, se não a melhor defesa do campeonato. E a do América continua com 5 gols depois deste derby. Então vocês observem por esses números aí o quão importante foi essa vitória para o América. O técnico Edmar estava falando que para ele o que menos importava era ter quebrado o tabu, era ter jogado e vencido o Rio Preto. Lógico que para o torcedor, isso é o que vale para o torcedor do América. Mas ele está com o pé no chão. Ele disse, não, nós precisávamos desse ponto. Por que eles precisavam? Porque era jogo em casa. Normalmente o treinador que começa um campeonato, ele fala, bem, jogo em casa é 3 pontos, nós não podemos perder ponto em casa. E vamos beliscar fora, porque aí a possibilidade de chegar entre os 8 é maior. Então, o América conseguiu vencer o Rio Preto. E daí a felicidade, a alegria dos jogadores e principalmente do técnico do América, né? Porque o América venceu essa partida. Agora, nessa semana, vamos ter rodada tanto na quarta como no final de semana, que é no sábado. Se alguém estiver vendo o programa, porque ele se repete na quinta-feira, eles vão saber que o América jogou contra o MAC. Mas ou melhor, que o América jogou com o Guaçuano. Esse jogo é na quarta-feira às 20 horas, enquanto que o Rio Preto recebe o MAC, é uma Marília, né? Às 15 horas. E depois, no final de semana, no sábado 23, 16 horas, atenção, torcedor do América. Eu estava falando aqui que precisa aumentar essa bilheteria, né? Então, veja bem,
O América joga aqui contra o Marília. Também é um clássico regional, viu? O Marília, desde que o América existe aí, é uma velha rivalidade entre Marília e São José do Rio Preto. Então, eu acho que o torcedor tem que sair de casa, da comodidade da sua casa, e tem que vir no horário muito bom. 16 horas do próximo sábado, América e MAC. Enquanto que o Rio Preto, no sábado, vai visitar o Batatais. Vai a Batatais, às 20 horas, joga lá. Então, os dois clubes de São José do Rio Preto terão esses compromissos, conforme eu adiantei. O Sérgio Carvalho, antes de ser do Screte do Rádio, com Fiore Gilhote, com Darcy Reis, com Mauro Pinheiro, com o Roberto Silva, com o João Zanfurno, aquela equipe fantástica do Screte do Rádio, não é? Antes disso, ele foi o Sérgio de Oliveira da Rádio Independência. Verdade. Da Rádio Independência. É. Qual derby que você lembra? Você falou uma escalação do América aqui que me arrepiou. É. Você lembra de alguma coisa do Rio Preto naquela época? Qual o derby que ficou na sua memória daquela famosa dupla de repórteres, Sérgio de Oliveira e Sérgio Quartier? Sidney Quartier, a dupla SS lá. Olha, infelizmente nós vimos poucos derbys, né? Porque o América na época era tão melhor. Bem, ele ficou mais de 44 anos na divisão de elite do futebol paulista, não é brincadeira isso. Essa camisa pesa demais, por isso que essa paixão se justifica, certo? Essa Verdade. paixão se justifica. Então, bem, jogar com o Rio Preto quando dava, jogava, porque em campeonato o Rio Preto nunca era da divisão de elite. O América era. Então a gente não teve essa possibilidade. Agora, só para repetir aquela escalação que eu te falei. Então vai lá. Foi o time que ganhou, o time campeão do América com João Avelino, hein? Certo? Vilela era o goleiro. Chatara e Fogosa era a dupla de zagueiro. Adésio, Bertolino e Ambrósio. Cuca, Leal, Dozinho, Vidal e Urias. Esse era o time. Esse foi o time campeão que numa das vezes a primeira que o América subiu, foi esse o time que foi campeão. Eu esqueci de um nome aí do Screte do Rádio que trabalhou com o Sérgio. Fizeram dupla também de campo. O J. Ávila, nosso querido J. Exatamente. O Ávila... o compadre. O compadre. Ele foi meu compadre. padrinho de casamento. Eu comecei com ele fazendo um teste aqui na Rádio Independência. Depois fomos para Jales, passamos por Votuporanga, eu voltei para cá, ele foi para São Paulo, para Bandeirantes. E eu um ano depois, também fui para São Paulo e fiz o restante da minha carreira por lá. Acabei ficando na imprensa esportiva de São Paulo 35 anos, mais ou menos, né? E agora quantas Copas do Mundo, não? 7 Copas. 7 Copas. 7 Copas do Mundo. Eu tive a honra de ser convidado pelo Sérgio Carvalho, fui do Conselho Superior da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, a CESP, quando o Sérgio era o presidente da CESP. Depois ele foi para a Abrace, que é a nossa Associação Brasileira dos Cronistas Esportivos, e hoje, para nossa alegria, o bom filho a casa torna, voltou para casa, né, para Rio Preto, e nós estamos aqui com o seu talento, com a sua experiência, com tudo aquilo que ele conquistou na sua vida profissional, usufruindo da companhia e também desse grande companheiro que é o Sérgio Carvalho. Fico muito feliz em tê-lo aqui ao nosso lado. E nós vamos agora para um intervalinho rapidinho, em seguida nós vamos mostrar o Sheik, o Pedro Favarini, né, falando da história do América, o Pedro Favarini que tem que ser respeitado pela sua história. E depois vamos ver América e Rio Preto, os grandes momentos deste derby. E depois no final do programa a gente volta para dar o arremate e concluir o 15 Esporte Clube de hoje. Daqui a pouco nós voltamos.